Aquele bom dia abençoado para todos vocês. Nessa videoaula número 2, tá? Se você não assistiu a videoaula número 1 sobre teoria e tem dificuldade, volte nela. Nessa videoaula número 2, eu vou comentar com vocês 2 exercícios aplicando o que a gente discutiu na primeira teoria, tá? Aqui, no primeiro exemplo, pessoal, podem observar que eu tenho um ponto de apoio fixo, tá? Porque tem um risquinho aqui embaixo. Aqui eu tenho um ponto de apoio móvel e sobre ele eu tenho uma força de 20 kN atuando a uma distância de 1,5 m de cada ponto de apoio. Eu quero descobrir qual é a força que está atuando aqui e aqui para que a minha peça, cuidado, fique em equilíbrio, tá? Eu quero determinar quanto que esse meu pilar tem que ter de sustentação desse lado, quanto que esse pilar tem que ter de sustentação desse lado, para que tudo isso aqui não vá para baixo, não caia. Como eu estou falando em equilíbrio, tem 3 equações de equilíbrio que é muito importante que vocês saibam, que são essas 3 aqui, ó. Essas aqui. O que significa esse símbolo feio aqui que alguns alunos às vezes podem ter dificuldade de interpretar? Quando eu falo que o somatório de f de x é igual a 0, eu estou dizendo para vocês que eu estou dando equilíbrio na horizontal. Tá? Para vocês entenderem melhor, eu estou dizendo o seguinte. Imagina que aqui a gente está brincando lá do nosso brincadeirinha de cabo de guerra lá. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Aqui tem uma criança puxando com 3 newtons. Aqui tem uma outra criança puxando uma corda com 5 newtons. E aqui tem uma outra criança puxando a corda com 8 newtons. Isso está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Porque se eu somar todas essas forças que estão na horizontal, elas vão dar exatamente 0. Vamos ver? Eu tenho para a direita uma força de 3 e uma força de 5. Então, mais 3 mais 5. E eu tenho no sentido contrário, tá? Então, vou somar. E como a força está no sentido contrário, eu coloco com o sinal de negativo. Se você resolver essa conta, isso dá 0. O somatório de todas as forças na horizontal deu 0, garantiu o equilíbrio. O mesmo raciocínio para o primeiro também vale para o segundo, se as suas forças estiverem na vertical. Se a soma de tudo que está para cima com tudo que estiver para baixo for igual a 0, você garante o equilíbrio do seu objeto na vertical. E o momento? A soma de todos os momentos. Momento quer dizer giro, quer dizer força de rotação. Se você pegar tudo que está fazendo força para girar o objeto para a esquerda e novamente com tudo que está fazendo giro para girar ele para a direita, se isso daqui der igual a 0, você garante o equilíbrio. Então é isso que a gente vai fazer. Se eu aplicar essas 3 relações naquele exercício, eu garanto o equilíbrio total do meu objeto. Então vamos lá. O que eu falei na videoaula anterior de teoria que vocês não poderiam esquecer? Esse ponto de apoio aqui que eu estou com o mouse, é fixo ou móvel? Ele é fixo, perfeito. Então ele reage a 2 pontos. Um na horizontal, um na vertical. Esse outro que está de azul aqui, fixo ou móvel? Professor, esse é móvel, porque não tem um risquinho aqui embaixo. Ótimo. Então ele reage apenas na vertical. Eu quero descobrir quanto que tem que ter de força aqui no primeiro e no segundo para que esse objeto se mantenha em equilíbrio. Do jeito que isso aqui está distribuído, pessoal, você não precisa fazer conta, tá? Eu tenho 20 kN no ponto central. Então, esses 20 kN vai descarregar metade dessa força para cá e a outra metade dessa força ele vai descarregar isso para cá. Então, você sabe que esse primeiro aqui tem que ter 10 kN, o material dele tem que ser feito de alguma coisa que suporte 10 kN e esse daqui suporte 10 kN. Vamos ver se meu raciocínio está certo? Ó, eu tenho uma força para baixo de 20 e 2 forças para cima. 10 com 10 também são 20. Então, está sustentado. Agora, eu vou provar por conta para vocês como que eu acho esses 10.
para quando a situação apertar, vocês conseguirem resolver de qualquer método, tá? Agora, então, eu vou provar para vocês que aqui tem que ter 10 kN e aqui também tem que ter 10 kN. Então, vamos lá. Primeiro, como que eu resolvo? Eu quero que isso fique em equilíbrio e você precisa lembrar que, para que alguma coisa fique em equilíbrio, o somatório de todos os momentos tem que ser igual a zero. Ou seja, eu vou impedir o giro do meu objeto para a esquerda e impedir o giro dele para a direita. Como isso aqui é um ponto fixo e esse é um ponto móvel, você tem que lembrar que eu comentei na aula de teoria que aqui pode ter giro. Lembra? É um parafuso que foi parafusado, ele pode desparafusar. E a mesma coisa, esse outro também pode ocorrer um giro. Eu vou escolher, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B. Aqui eu vou dizer para vocês que eu tenho uma força atuando no ponto A na vertical, por isso que eu ponho Y. Aqui uma força A na vertical e aqui um ponto B, uma na vertical. Agora que vocês fizeram isso, vocês vão escolher um, dois pontos para aplicar momento. E aí, rapaziada, qual ponto que eu escolho para aplicar momento? Professor, eu escolho o ponto A ou eu escolho o ponto B? A minha sugestão para vocês, pessoal, é que vocês escolham o ponto A. Presta atenção nesse detalhe, ó, bastante atenção. Quando eu escolho o ponto A, quando eu faço momento em cima do ponto A, o meu AX e o meu AY, eu considero como se eles não existissem, porque o momento em relação a esse ponto aqui está sendo zero, ó. A força está aplicada em cima deles. Então, é como se isso daqui, ó, isso e isso, não existisse quando você for resolver momento agora em relação ao ponto A. Então, vamos lá. Fazendo o momento em relação ao ponto A, eu vou olhar quais são as forças, quais são as setas que está atuando no meu exercício. Eu tenho duas forças aqui, ó. Eu tenho essa, que eu coloquei de verde, que eu pintei para vocês aqui de 20 kN. E eu tenho essa outra força aqui que eu estou pintando de amarelo, que é a minha BY. Estão vendo? Então, eu vou fazer o momento do 20 kN em relação ao ponto A, e o momento da força BY também em relação ao ponto A. O que é momento? Momento a gente já sabe que é força vezes distância. Então, vamos fazer o de 20 kN aqui. Vou colocar de verde para ficar a mesma cor. A força que eu tenho aqui é de 20 kN. A distância até o ponto que eu escolhi para fazer o giro, que no caso é o ponto A, vale 1,5. Essa distância aqui é de 1,5. A gente adotou um sinal para o momento. A gente diz que toda vez que o meu momento estiver no sentido anti-horário, horário quer dizer é negativo, e anti-horário é positivo. Nesse caso, ó, pegando aqui, quando essa força está aplicada em relação ao ponto A, eu estou no sentido horário, então é negativo. Pronto. Já fiz o momento da força de 20 kN em relação ao ponto A. Agora, eu vou fazer o momento da BY em relação ao ponto A. Vou colocar ela de amarelo agora, para ficar a mesma cor. Observe que a minha força aqui agora é BY. E a distância da minha BY até o meu ponto A é tudo isso aqui, ó. São os meus 3 metros. E repara que o sinal, ó, da ponta da seta até o meu ponto A vai dar positivo, porque isso aqui é o sentido anti-horário. Para que isso esteja em equilíbrio, o somatório de todas essas forças precisa ser igual a zero. Eu vou deixar o BY desse lado, vai ficar 3BY. E vou passar 20 vezes 1,5 para o outro lado, tá? 20 vezes 1,5 dá 30. Como é 30 negativo, vai lá para o outro lado como 30 positivo. Então, meu BY vai ficar 30 dividido por 3 dá 10 kN. Pronto, pessoal, já descobri aqui, ó, o valor dessa força aqui
BY que eu queria provar para vocês que valia 10 kN, tá? Agora, como que eu faço para descobrir a outra força? Essa força aqui que eu chamei de AY. Repara que agora eu vou fazer o somatório das forças em Y, que a gente falou que é a condição de existência para que um objeto fique em equilíbrio. Tem que ser 0. Eu tenho aqui para cima, quando for para cima eu vou adotar um sinalzinho de positivo. Para cima eu tenho uma força que eu chamei de AY. Para cima eu tenho uma outra força que eu chamei de 10 kN. E para baixo eu tenho uma força de 20. Então eu vou colocar com um sinal de menos. Menos 20 porque ela está no sentido contrário. Eu vou resolver essa conta aqui. Isso aqui dá menos 10, passa para lá como mais 10. Repara que bateu certinho com a lógica. Então eu tenho aqui uma força de 10, uma força de 10 e uma para baixo de 20. Isso garante o equilíbrio da minha estrutura. 20 de sustentação e 20 fazendo uma força concentrada. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. E eu vou resolver agora um outro para fixar perfeitamente essa atividade com todos vocês. Agora, pessoal, vamos resolver esse último aqui, tá? Repara aqui. Primeiro, mesma coisa do anterior. Porém, essa força de 20 kN, ela não está dividida no meio. Ela não está pegando o peso dela e distribuindo metade para um lado e metade para o outro. Ela está mais próxima desse ponto de apoio fixo. Esse aqui, ó. Tá? Se ela está mais próxima, esse ponto ele tem que ter mais força para sustentar do que esse daqui. Tá? Então, esse resultado tem que dar maior. Ó, os passos são sempre os mesmos. Ponto de apoio fixo. Ele impede o movimento do meu objeto em duas direções. Na vertical, vou chamar esse ponto aqui igual eu fiz na aula anterior, A. Vou chamar de AY. E na horizontal, vou chamar de AX. Esse meu outro ponto que vocês estão vendo de azul aqui, ele é móvel. Ele só impede o meu movimento na vertical. Eu vou colocar um ponto B aqui e vou dizer que aqui eu tenho o meu BY. Agora eu vou fazer momento em relação a um ponto. Eu vou fazer momento em relação a esse ponto A aqui, ó, tá? Vou colocar ele aqui de outra cor para ficar fácil de vocês entenderem ele. Aqui, ó, em relação ao ponto A. Então eu faço aqui, ó, somatório do momento em relação ao ponto A tem que ser igual a 0 para que o meu objeto esteja em equilíbrio. Agora eu preciso procurar quais são as forças que estão fazendo momento em relação ao meu ponto A. Eu tenho aqui uma força de 20 kN, que é essa, e tenho a minha BY também, que está fazendo momento em relação ao ponto A. Essas duas aqui a gente ignora. Então vamos lá. Olhando para a primeira força, moçada, o que eu tenho? 20 kN, porque momento é força, vezes distância. Qual que é a distância dessa força até o meu ponto A? Meio. Então, 20 vezes meio. Depois, a minha força aqui é a BY, é essa. Então, a BY vezes a distância. A distância dessa força até o meu ponto A é o comprimento da minha barra toda, que vale 2. Para que isso esteja em equilíbrio, esses dois momentos precisam ser iguais a 0. Agora, repara no sinal. Essa força de 20 kN, se eu pego da ponta da seta e levo até o local que eu estou fazendo o momento, ele está no sentido anti-horário. É sentido horário, então ele é negativo. Tá? Esse outro, se você pega da ponta da seta e leva até o ponto A que nós estamos fazendo o momento, ele é no sentido anti-horário, então ele é positivo. Fazendo 20 vezes meio, eu tenho menos 10, mais 2BY é igual a 0. Isolo 2BY de cá, quem é menos 10 vai para lá como mais 10, então BY é 10 dividido por 2, vai dar 5 kN.
Prontinho. Eu já sei que aqui tem que ser 5 kN. Para descobrir esse meu AY, que era esse que estava aqui, ó, você pode fazer ele de duas formas. Você pode usar o somatório das forças em Y tem que ser 0, ou você pode fazer por lógica, tá? Por lógica, pessoal, é muito mais simples. Repara comigo que por lógica eu tenho que apenas observar que eu tenho aqui uma força para baixo de 20, essa aqui, e tem uma força para cima de 5. Para que isso fique em equilíbrio, quanto que eu tenho que colocar aqui para aguentar os 20? Tá na cara que eu tenho que colocar 15 kN aqui. Então, eu tenho 15 para cima com 5 para cima, dá os 20. Com 20 para baixo, eu consigo manter isso em equilíbrio. Se quiser fazer por lógica, pela fórmula também, pode. É a mesma coisa, ó, só você fazer assim. Eu tenho aqui uma força para cima eu vou considerar como positivo, AY. Uma outra força para cima, então mais positivo, mais 5. E uma para baixo, que é essa força de 20. Então, menos 20. Se tudo isso for igual a 0, garante o equilíbrio. Então, AY, isso aqui dá menos 15, é igual a 0. Então, o AY vale 15 kN. Tá? E esse AX aqui não tem que perder muito tempo nele, né, pessoal? Ele vale 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força aqui atuando na horizontal. A única força que eu preciso sustentar é essa força na vertical, que vale 20 kN, tá? Então, tá aqui, eu tenho BY, AY e AX. Espero que esse conceito tenha ficado bem claro para vocês, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço e nas próximas videoaulas eu vou aumentando o grau de complexidade dos exercícios.